Olá, então nesse vídeo eu irei realizar o download e a instalação do R e do RStudio. Eu estou aqui com a página do Google aberto, então para entrar no site do R, basta buscar R Project ou R Project. Esse site é r-project.org. Então eu vou abrir aqui em uma nova aba e aqui bem no começo tem Getting Start, bem aqui em cima, Download R. Ele vai para outra página. Nessa página a gente vai escolher o espelho de onde vai fazer o download, ou seja, o servidor onde está esse arquivo. Eu vou escolher aqui Brasil, Universidade Federal do Paraná, que é a primeira que aparece, mas tem outras opções. Quanto mais próximo de você, mais rápido será o download. E aqui nessa página de Download e Install R, tem as versões, o R para Linux, o R para macOS e o R para o Windows. No caso, eu estou num computador utilizando o Windows 7. Então, o Windows aqui. Eu clico e venho aqui, bem nesse começo aqui, escrito Install R for the first time. Ele vai me jogar para essa página, no qual eu tenho aqui o R 4.1.2, 32 e 64 bits. O meu sistema é um sistema 64 bits, que eu creio que seja da maioria das pessoas hoje que utilizam um computador com mais aí de 2 GB de RAM. Então é só clicar aqui em Download R, bem nesse primeiro link. É um download de 86 megabytes. Então eu cliquei, começou a fazer o download. Eu vou cancelar, pois eu já fiz o download desse arquivo para não demorar muito. Então a base do R foi baixada. Agora eu vou fazer o download do RStudio e depois as instalações. Vou fechar essa aba aqui e venho aqui e escrevo RStudio. Vai me direcionar para o link do site oficial do RStudio, que é rstudio.com. Eles sempre mudam esse site, então dependendo da época do ano que você entra pode estar diferente. Hoje é dia 29 de janeiro de 2022 e agora é fazer o download. Então esse site às vezes é um pouco confuso. Eu vou rodar aqui para baixo, vai ter um botão escrito Download Free Desktop IDE. Então a gente quer a versão gratuita do RStudio, a versão aí para computador. Eu poderia procurar aqui em produtos RStudio The Premier IDE for R e clicar aqui também iria. Então tem esses dois caminhos. Eu vou clicar aqui no botão, ele vai me jogar para a página de escolher a versão. Então note, existem versões diferentes do RStudio. Tem a versão desktop, que é uma versão open source, que é a comum, mais utilizada, mas também existe uma versão desktop profissional, e o valor dela hoje está em $995. Então ela deve ter alguns recursos a mais, mas é inviável para um usuário, um estudante comum, comprar isso. E tem as outras versões também. A gente quer a versão mais simples, que funciona muito bem. Lembrando que aqui tem a questão da licença AGPL, que é uma licença gratuita, e aí é só clicar no botão Download. Na hora que eu clicar no botão Download, ele vai me trazer para essa tela, no qual eu tenho o RStudio Desktop 2021.9.2 mais 382. Essa é a versão que eles estão dando para download hoje, agora em janeiro de 2022, mas logo isso deve atualizar. E aqui está falando que primeiro tem que instalar o R e depois baixar e instalar o RStudio. Então eu clico nesse botão aqui, vai começar o download. Eu também já fiz o download, são 156 megas, eu vou cancelar aqui. E caso você esteja num sistema operacional diferente, embaixo tem a lista para os outros sistemas. Então, o Windows 10, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, OpenSUSE. Então, a gente tem as versões diferentes. E caso você esteja num computador que seja 32 bits, tem as versões mais antigas ainda do RStudio para rodar em computadores mais antigos, só clicando aqui em Old Version of RStudio. Então, eu já fiz os downloads desses arquivos, eu posso fechar o meu navegador, já que o Google Chrome consome bastante memória. Aqui, na minha área de trabalho, eu já tenho os arquivos baixados e eu vou fazer a instalação primeiro do R. Lembrando que o RStudio é opcional, ele é uma ferramenta que facilita bastante o nosso trabalho utilizando o ambiente R, mas você não necessariamente deve utilizá-lo. Para quem trabalha com R Markdown ou com alguns facilitadores,
ajuda bastante no trabalho, mas não necessariamente a gente precisa utilizar o RStudio. Eu particularmente gosto, eu acho que ajuda muito no trabalho. Então eu dei 2 cliques, eu vou clicar em executar, ele vai abrir essa janela pedindo a permissão, clico em OK. A instalação é bem simples, pode demorar um pouco conforme a velocidade do computador. Aqui eu deixo tudo marcado, é bem simples a instalação. Próximo, próximo. Aqui tem a questão de criar ícone, de associar os arquivos, eu simplesmente deixo como está. E agora é esperar instalar. Esse tempo de instalação pode variar conforme o seu computador. Eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar rodando para vocês verem como que procede, caso dê algum erro também. Então a instalação está indo. E depois a gente instala o RStudio. O RStudio, como eu disse anteriormente, ele tem uma série de vantagens com relação a exportar figura, a visualizar gráficos. Ele é um pouco mais organizado mesmo para carregar drivers, para poder ter acesso ali à ajuda. Então, assim, ele é um ambiente de trabalho que ajuda bastante quando a gente vai utilizar R, principalmente na parte de importar e exportar arquivo. A gente usa os comandos, mas assim, a gente não fica tão dependente dos comandos. Alguns comandos que a gente demoraria para escrever, com o RStudio a gente acessa via interface. Então agora eu vou instalar o RStudio. Depois eu vou abrir o R e mostrar também a diferença do R e do RStudio no visual de como está agora. Então eu vou clicar em Sim. Próximo, ele está falando que vai criar uma pasta. Ele ocupa um certo espaço aqui de 900 MB. Então o RStudio ele tem um certo peso, por isso o ideal é que o computador da gente esteja numa condição boa de memória, de espaço, de processador e tal. Mas lembrando que dá para trabalhar sem o RStudio. O RStudio é só uma interface que ajuda a gente a trabalhar aí com o ambiente R. E agora pode demorar um pouco. Já está quase terminando. Lembrando que em alguns casos pode ser necessário, dependendo dos plugins que a pessoa utilize junto com o RStudio, pode ser necessário ter o Java instalado no computador. Não é o meu caso, mas em alguns casos isso pode fazer diferença. Então eu vou clicar aqui em concluir. Ele nem criou um íconezinho na área de trabalho. Eu vou procurar aqui no meu menu iniciar o RStudio, vai ter uma pastinha escrito RStudio e vou arrastar para poder criar um íconezinho do RStudio. Então, esses instaladores eu posso apagá-los ou mover para uma pasta. Eu vou abrir aqui só o R. Eu vou abrir aqui a versão 64-bit. Então essa é a carinha do R. Aqui eu já tenho o console onde eu digito os comandos diretamente. E caso eu esteja trabalhando com script, eu posso vir aqui em abrir o script. Eu posso vir aqui em novo script. Ele vai me abrir aqui a página do editor de script. Então eu trabalho aqui editando o script e o console rodando. E tem aqui alguns botões como as janelas. Se eu quero ela lado a lado, eu consigo organizar isso para trabalhar de um lado e o console do outro. E algumas coisas com relação aos pacotes, mas assim, é bem simples. Vou fechar e agora eu vou abrir aí o RStudio para mostrar a interface de como está o RStudio e também ver se vai dar algum erro ao abrir o RStudio. Então, vou clicar aqui.
é a primeira vez que eu estou abrindo o RStudio, então pode ser que demore um pouco, ou que ele vai criar ali alguma pasta onde fica estocado os arquivos. Ok? Normalmente, na primeira vez que se instala o RStudio, ele demora um pouco para carregar, porque ele está buscando os diretórios, e depois tende a ser um pouco mais rápido. Mas o RStudio é uma interface que assim, também não é tão leve. Então eu estou aqui no RStudio com os ambientes do RStudio, o console. Caso eu queira abrir o script, eu venho aqui em RScript, ele já vai me abrir a parte aqui superior. Eu posso reordenar essas janelas conforme eu queira. Então aqui eu já tenho os pacotes, ele vai pensar um pouquinho e já carregou os pacotes. Então o RStudio facilita bastante, principalmente quando a gente está trabalhando com R Markdown, a gente vai utilizar algumas outras funções, ou mesmo rodando scripts. Eu acho que isso facilita bastante para poder visualizar as coisas, já que no R a gente vai trabalhar basicamente com o console e com alguma outra janela que ele venha abrir de gráfico. Mas as informações lá estão todas no console. Aqui ainda eu consigo ter as informações um pouco mais divididas e organizadas. Então esse é o vídeo da instalação do RStudio agora em 2022.